nome do teu Filho Jesus Cristo. Pai querido, estamos aqui para te ouvir, que o Senhor possa falar conosco, que o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações e edifique as nossas vidas. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome do teu Filho Jesus Cristo. E amém. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, glória ao Senhor. Boa noite, você que chegou agora. Nós lemos a palavra de Deus e você creia na oração que nós buscamos o Senhor. Deus já nos ouviu, Deus já nos respondeu de acordo à vontade dEle, o querer dEle. E o já creia nisso quando você ora, quando você clama, quando você busca. Creia naquilo que você orou, o seu Pai Celeste já ouviu e Ele já respondeu. Glória a Deus. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não fatigarão. Em pouco tempo eu quero compartilhar com vocês essas verdades que está nesse trecho, nesse versículo que nós acabamos de ler no livro de Isaías. Querido, esperar no Senhor nunca é fácil para ninguém. Esperar em Deus é um grande desafio para todo ser humano. Mas nós precisamos desenvolver essa virtude chamado paciência. Saber esperar. Esperar o tempo do Senhor em nossas vidas. Como eu dizia, nós recebemos as informações da nossa irmã Lia, o filho partiu. Todos nós temos um tempo de nascer e temos tempo de morrer. Todos nós temos o tempo de receber aquilo que nós oramos. E nós, uma vez, me lembro quando eu ministrei sobre a paciência do lavrador, do agricultor, ele espera pacientemente o fruto da terra. Você já imaginou um agricultor? Ele precisa esperar chuva para que a chuva molhasse a terra. E ele agora vai lá cultivar a terra, semeando a semente, precisa esperar o tempo de germinar essa semente. Mas ao mesmo tempo, ele precisa esperar essa semente crescer e chegar numa altura ou numa época de colher, de recolher a semente que ele plantou. É um exercício que ocorre na vida de um agricultor chamado paciência. E esperar no Senhor requer de nós a paciência. Por que precisamos dessa paciência? Porque nós não sabemos o amanhã. Nós não sabemos quando chegará a resposta de Deus de acordo às nossas orações.
Deus lhe pode responder agora mesmo. O que você não pode fazer é desacreditar nas tuas orações. O que você não pode fazer é você ter incredulidade. Mas enquanto você está respirando, a coisa mais difícil para um ser humano, talvez, é você ter a vida. Mas a vida Deus já te deu. Enquanto nós viveremos ou vivemos nessa terra, nós precisamos ter a paciência, esperar no Senhor. Eu não conheço amanhã. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei quando os milagres de Deus vão me visitar. Mas o que eu sei é que Deus já ouviu a minha oração. Deus já atendeu a minha oração. Agora eu preciso o tempo de Deus se cumprir na minha vida. Deus faz coisas de acordo com o tempo dele. E ele é um Deus organizado. Leia Gênesis para você acompanhar como Deus criou o mundo. Ele criou o mundo na ordem crescente. Ele é um Deus organizado. E Deus, sendo um pai, ele tem o melhor dia, a melhor hora e o melhor momento de responder as orações, de operar as maravilhas em nossas vidas. Porque Ele é nosso papai. Eu sempre digo, todo pai que dá ao filho as coisas que não da idade dele, no momento que o filho não poderia receber essas coisas, ele é um pai irresponsável. Pai responsável, ele atende os pedidos do filho ou da filha de acordo à idade dela, de acordo à idade dele. Não, o meu filho, eu vou estar atendendo os pedidos dele de acordo à idade que ele tem. A minha filha Hannah, ela não pode me pedir as coisas de uma menina de 6, 7 anos, 10 anos. Ela até pode pedir para mim, mas eu olhando para ela, ela não tem estrutura de receber o que ela está me pedindo. Como pai responsável, eu vou esperar o tempo certo. Vou dizer, filha, papai entendeu, ouviu o seu pedido, mas isso papai vai te dar no tempo certo. Suponhamos, a minha filha já fala para mim, papai, eu quero celular. Papai, eu quero celular. Aí de repente eu, sendo um pai irresponsável, a minha filha de 3 anos me pediu um celular, eu vou pegar o celular e vou entregar para ela. Não, eu entendo que sendo filha, ela pediu um pai. Isso é muito bom. Mas eu vou responder o pedido da minha filha de acordo com a idade dela. Você está entendendo o que Deus está falando para você, para mim? Exatamente isso. Eu olho para minha filha, está com 3 anos. Ela não pode usar o celular agora. Ou seja, ela não pode ter celular dela sozinha agora. Ela pode usar o celular do papai e da mamãe para assistir. Agora, quando ela completar uma idade certa para receber o celular, eu compro o celular e dou para ela. É isso que Deus faz com você e faz comigo. Quando nós buscamos a face do Senhor, quando nós oramos, quando nós pedimos a Deus, Deus ouve as nossas orações. Nunca duvide disso. Deus ouve todas as suas orações. Aleluia. Tudo que você ora, de acordo à vontade dele, Deus tem a plena certeza que te ouve. E talvez
a oração que você pediu para Deus, até hoje Deus não respondeu essa oração, porque ainda não é momento de algo que você pediu a Deus para te responder. Deus olha a nossa estrutura. Deus olha na minha estrutura. E Deus olha para mim e diz que o Nunes não é o momento certo de eu lhe conceder essa bênção, porque essa bênção pode lhe afastar de mim. Essa bênção pode ser transformada numa maldição. Essa bênção pode ser transformada numa maldição. Então Deus, Ele espera o tempo certo do crescimento de maturidade. Ela vai dizer: Sueli, agora chegou o tempo de você receber o que você me pediu há anos. Ah, papai, passou 30 anos. E sim, passou 30 anos, é porque eu estava moldando você, eu estava preparando você. Uma das coisas que você tem que entender que Deus faz, ou seja, a especialidade de Deus, Ele não age antes do tempo, nem depois do tempo. Deus, Ele não age antes de tempo. Deus não se precipita para agir em nossas vidas. E Deus, Ele não se atrasa para agir. Oh, aleluia. Deus, Ele age no tempo certo. Por isso, o tempo de Deus não é um cronos. O tempo de Deus é o kairos. A plenitude do tempo. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Jesus não nasceu antes do tempo ou depois do tempo. Ele nasceu no tempo certo. Você está entendendo? Então Deus, Ele age na sua vida no tempo certo. Se Ele quiser você receber o milagre agora, você vai receber o milagre. Se a cura é para hoje, você recebe a cura. Se a porta que está precisando para ser aberta é para hoje, essa porta vai se abrir. O que você está esperando vai acontecer, ou seja, Deus já ouviu as tuas orações. Você precisa esperar. E nós precisamos desenvolver a virtude chamado esperar, paciência. Está a doer, mas paciência. Pastor, não vou conseguir. Não, vai conseguir, porque o Espírito do Senhor vai te capacitar. O Espírito de Deus vai te dar força. Quando você deseja abandonar tudo, Ele vem naquela hora, te abraça, te consola, te reanima, te fortalece. Ele te ergue de novo. Ele aumenta mais a sua fé. De repente, tudo mudou. Aquela nova energia, novo ânimo, nova alegria. E você começa a cantar de novo, começa a rir de novo. E as pessoas perguntam: mas para essa mulher, esse homem, são doidos? Não, é a obra do Senhor. É assim que Deus faz com as nossas vidas. Mas entenda que esperar no Senhor é confiar nossa vida plenamente às suas mãos. Oh, aleluia! Quando você confia em Deus, você está dizendo: eu peguei a minha vida, eu entreguei completamente para Deus. É lançar a sua vida nas mãos do Senhor. É se doar completamente na mão de Deus. Você se ofereceu completamente a Deus. Você se doou completamente a Deus. Você está dizendo: essa vida não me pertence mais, pertence ao Senhor. As minhas angústias não são mais minhas, são do Senhor. As minhas dores não são mais as minhas dores, são do Senhor. As minhas lutas não me pertencem mais, pertencem ao Senhor. Isso o apóstolo Pedro, ele nos aconselha: lance a Deus todas
todas as suas ansiedades. Lance, jogue para o Senhor. Joga para Deus tudo aquilo que se tornou um fardo na sua vida e na minha vida. Você precisa lançar para o Senhor. Mas saiba que você não está lançando os seus problemas para um ser humano, um ser fraco, um ser fracassado, um ser que muda de uma hora para outra. Você está lançando as suas angústias, seus problemas num Deus que é soberano, num Deus que é todo-poderoso, num Deus que tem o poder de inverter situações nas nossas vidas. Não permita a impaciência visitar o seu coração, o desespero visitar o seu coração, a incredulidade visitar o seu coração. Ao contrário, você precisa ter mais fé, confia mais em Deus. Então, quando você está esperando em Deus, você está confiantemente de que Deus vai atender as suas orações. Deus vai agir na nossa vida. Confiar a nossa vida plenamente nas mãos de Deus significa depender dele completamente. Quando você depende completamente do Senhor, você pode esperar. Por que você está esperando em Deus? Porque você depende do Senhor. Se você espera em Deus, você depende dele. Se você espera em Deus, você confia nele. Se você espera em Deus, porque você tem fé num Deus todo-poderoso. Espera ali. Nós precisamos mudar certas coisas. Minha fé é minha. Não deve ser do irmão A, do irmão B. A minha fé é a minha Deus. É isso que nós precisamos. Você precisa depender completamente de Deus, porque Ele é a fonte da nossa ajuda. Ele é a fonte de toda graça. Ele é a fonte de todo o poder. E Ele, só Ele, pode dar fim a todas as situações que perturbam a nossa vida ou a nossa alma. Mas entenda que quando você espera no Senhor, você tem dele algumas promessas que nós encontramos nesse versículo, o único versículo que eu quero compartilhar com você. Quando você confia no Senhor, ou seja, quando você é Deus, você confia completamente em Deus, e você está a depender dele, você tem fé no Senhor, você tem algumas promessas que nós encontramos no versículo que nós lemos. Primeiro, é que você terá a força divina para vivificá-los no meio do cansaço, da fraqueza, do sofrimento e das provações. Eu vou repetir. Quando você espera em Deus, quando você confia em Deus, quando você depende do Senhor, tem fé em Deus, e você está a esperar o socorro que vem do Senhor, você terá a força divina para te vivificar no meio do cansaço e da fraqueza, do sofrimento e das provações. Quem espera em Deus, como nós lemos aqui, mas os que esperam no Senhor
renovarão suas forças. As suas forças cada dia se renovarão. Não é porque você está fazendo exercícios físicos, você está manguitando, está correndo, está exercitando, você está malhando, você está jogando futebol, vôlei, sei o que, não sei. Por isso você tem as forças renovadas. Não são essas forças físicas que a Bíblia está falando. São forças que vêm de Deus. Quando você espera em Deus, você terá essa força divina para vivificar a sua fé, o seu corpo, o seu espírito, no meio de cansaço, fraqueza, do sofrimento e das provações. O sofrimento nos cansa. O sofrimento rouba as energias nossa. O sofrimento, os problemas, as lutas, a tendência é roubar as nossas energias. As tempestades, é isso que fazem, nos enfraquecem. Vai se deparar com um irmão, com uma irmã que está no momento de luto. Você vai estar diferente com ela ou com ele, porque ele está passando um momento de dor, momento de angústia, momento de lágrimas. Ele ou ela está no deserto. Então haverá uma diferença. A pessoa que está no deserto e a pessoa que está no florescer da vida. Tudo está bem, a saúde está bem, o casamento está bem, o trabalho está bem, os milagres, tudo, Deus está operando. E vai encontrar outras pessoas que estão lá no deserto com Deus. Mesmo assim, Deus não abandonou. E Deus está trabalhando para que o dia do milagre chegue. Mas quando você espera em Deus, quando você confia em Deus, quando você depende de Deus, você vai receber a força de Deus. O Espírito do Senhor visitará a sua vida, vai renovar as suas energias. No meio das fraquezas, você vai ganhar força. No meio de sofrimento, você vai receber força. No meio das provações, você vai receber forças. Essas forças não vêm de homens. Essa força vem de Deus, o Todo-Poderoso. E Deus te ergue de novo. Deus ergue a sua cabeça. Deus unge a sua cabeça. Deus devolve o hino de adoração nos teus lábios. Deus ergue de novo o seu corpo, os seus joelhos, e você pode ficar de novo de pé na presença. Deus devolve alegria. Deus devolve de novo a saúde. O clima, tudo muda. As coisas no lar, tudo muda. Na família, as coisas, tudo muda. Porque essa força vem do Senhor. E Deus, Ele é o único e exclusivo que faz esse tipo de coisas. Então confia no Senhor. Espera no Senhor. Dependa do Senhor. Você terás a força divina. A força que vem do alto. O Espírito Santo te dará asas para que você possa voar. O Espírito do Senhor vai te capacitar em momento. Sim, eu não estou te garantindo que você não vai chorar, que você não vai adoecer, que você não terá problemas. Eu estou dizendo, no meio de tudo isso que vai acontecer com a sua vida, com a minha vida, quando nós esperamos em Deus, quando nós confiamos no Senhor, mesmo passando no vale da sombra da morte, nós encontraremos forças que vêm do Senhor dos exércitos.
Nós podemos ter irmãos, como a família Leonis estão passar nesse momento de dor. Mas a força que lhes colocam de pé, essa força vem de Deus. Por isso que você está orando, por isso que eu estou orando, por isso que nós estamos nos unindo orando, porque nós confiamos em Deus. Sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Então o Senhor, o que estamos pedindo para Deus? Senhor, consola os seus filhos, Senhor, abraça-os, Senhor, fortaleça-os, Senhor, dê força na irmã Lias, dê força à irmã Nisa, dê força ao Gilberto, dê força à irmã, à família Leonis, fortaleça a família, e de repente, onde eles estão, Deus se faz presente. Deus se faz presente. Deus se faz presente. Quando você espera em Deus, você pode contar com a força divina para vivificar a sua vida no meio do cansaço, da fraqueza, do sofrimento e das provações. Mas em segundo lugar, quando nós confiamos, quando nós esperamos em Deus, quando nós dependemos de Deus, você terás a capacidade de elevar-se acima das suas dificuldades, assim como a águia que paira nas alturas do céu. Olha o que a Bíblia nos fala. Mas os que esperam no Senhor não somente renovarão suas forças, mas subirão com asas como águias. Quando você espera em Deus, Deus te dá asas. Sabe, existem problemas que surgem na nossa vida. Nós não temos estrutura de suportar as fúrias das tempestades. Tem situações que acontecem com a nossa vida, você é capaz de acabar com a sua vida se não houver o auxílio de Deus. Aqui hoje em Curitiba, eu conheci um jovem que há anos ele foi maestro. Fomos compartilhando, e de repente chegou um senhor na nossa conversa e ele falou para mim assim: você me conhece? Eu disse: olha, eu recebi um recado das famílias que somos amigos há anos, um senhor de bem, de boa vida, uma pessoa bem realizada na vida. Aí ele tinha uma empregada na casa dele, e aí ele falou para a empregada: olha, me arruma o ácido. E a moça perguntou: mas o ácido, senhor, para quê? Ele falou assim: o ácido, estou precisando porque tem muitas formigas aqui em casa no quintal, e aí eu preciso desse ácido para poder matar as formigas e espalhar as formigas. Afinal de contas, o ácido que ele estava precisando estava com a vida dele. Aí o senhor me contando história hoje, estou falando coisa que eu vivenciei hoje. Ele tomou, ou seja, quando a empregada deixou o ácido, e ele pegou o ácido e tomou o ácido, se matou. No dia seguinte encontrar o cara moribundo, morto. Aí o senhor de lá estava me perguntando: mas por que um senhor desse tem uma vida realizada, tem filhos, um pai da família, chega no ponto de tomar um veneno, uma pessoa já veneno, se acabar? Isso agora, depois de começar a ministrar, o Espírito do Senhor me dá esse entendimento. Existem situações que acontecem com as nossas vidas. Nós não temos estruturas de suportar essas tempestades. Mas sabe o que Deus faz? Deus não somente renova nossas forças. No meio das lutas, fraquezas, provações, não somente Deus nos vivifica, mas Deus também, Ele nos dá capacidade de elevar-se acima das dificuldades. Deus dá asas. E as tempestades
O vendaval, quando chega para romper nosso barco, as nossas vidas, Deus nos dá as asas e você consegue subir em cima das tempestades. E talvez as pessoas olhem para você, olhem para mim e perguntam: como pode essa senhora, esse senhor, esse moço, essa moça, esse jovem adolescente conseguiu suportar tudo isso que aconteceu com a vida dele? É o agir de Deus na sua vida, na minha vida. Mas em terceiro lugar, quando nós esperamos no Senhor, nós temos uma outra verdade. Nós temos a capacidade de correr espiritualmente sem cansar e de caminhar firmemente para frente sem se enfraquecer. E quando parece que Deus demora em agir. Olha o texto bíblico que fala conosco, a última parte. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Essa nossa caminhada da fé cristã, sem o auxílio de Deus, meus irmãos, eu digo para você, nós já deveríamos colocar de lado, dizer: não aguento mais. Eu não aguento mais as provações. Eu não aguento mais essa fé cristã. Eu não aguento mais esperar o retorno de Jesus Cristo. Eu não aguento mais ser cristão. Eu não posso mais, não vou aguentar mais. Existem muitas forças de fora que nos visitam, que querem roubar a nossa força, que querem acabar conosco. Mas o grande segredo é esperar em Deus. Quando você espera em Deus, você recebe o vigor que vem do Senhor. Quando você espera em Deus, Deus te dá asas para você voar em cima das tempestades. Quando você espera em Deus, Deus te dá capacidade de correr espiritualmente sem cansar e de caminhar firmemente sem parar. Sabe por que nós estamos continuando nesse caminho e olhando para o alvo? Porque Deus